Se você trata alguém como uma celebridade, essa pessoa vai te tratar como um fã. O segredo para se tornar mais atraente e ter aquela aura magnética que a gente vê em algumas pessoas é praticar um desapego saudável de forma que as pessoas vão atrás de você e não você persegue as pessoas. Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso. Por muito tempo na minha vida, sempre quando eu conhecia uma pessoa, eu ficava obcecado por ela. Estava naquele modo de sempre buscando uma alma gêmea. Eu olhava para alguém, será que você é a alma gêmea? Será que você é minha alma gêmea? A gente tem essa tendência natural, porque a gente vê filmes de Hollywood, filmes da Disney, e desde cedo a gente é induzido a procurar um amor romântico, como se o amor fosse algo que a gente tem que buscar, batalhar para chegar lá. A gente deixa de praticar o amor universal a tudo e todos. Então a gente fica muito orientado pela dopamina do resultado, sempre buscando resultado, buscando interações sociais, como a gente pode se dar bem nas interações, ao invés de atrelar mais a dopamina ao processo. Então a gente só quer interações sociais que a gente vai se dar bem. Esse excesso de amor romântico, na verdade, é algo narcisista. É uma falta de amor próprio e a gente está tentando buscar em outras pessoas algo que está faltando na nossa vida. Então eu não tinha um propósito, eu tinha medo, eu queria sempre agradar as pessoas, estava sempre num modo de... Na verdade é uma falta de coragem, de querer sempre agradar a qualquer custo. Então se todo mundo gosta de você, você provavelmente é uma pessoa medrosa. E é impossível agradar todo mundo. Então a gente está nesse modo de querer agradar, porque é um egoísmo, de querer se dar bem, de querer tomar valor. Isso vem de um padrão de dopamina mais fásico, é uma dopamina mais desregulada, mais desregulação emocional, porque a gente não tem tônus de dopamina no córtex pré-frontal, na parte do córtex cingulado médio anterior, que é a região do general executivo do seu cérebro, que toma controle sobre a regulação emocional. Então falta tônus de dopamina nessa região e a gente passa a ficar, estamos passando aqui na ciclovia porque está fechado em obra, e a gente passa a ficar menos empático. Essa mesma região de dopamina do córtex pré-frontal também é uma região de empatia e cognição social. Então a gente passa a ter menos cognição social, menos amor universal pelas pessoas, por tudo e todos, não consegue se inserir na realidade direito. A gente perde essa essência da criança interior mesmo, para de honrar essa criança interior, coloca a dopamina muito no resultado, fica muito rígido, muito sério, com mais desregulação emocional, porque essa mesma região, que é essa região do tônus de dopamina, que é a região do córtex cingulado médio anterior, a região da força de vontade, da vontade de viver, que ela cresce quando você faz coisas que você não quer fazer, mas você precisa fazer. Então, por exemplo, aquelas conversas com pessoas que você não tem interesse, né? Aquelas conversas que você acha que no fundo são inúteis, um senhorzinho na fila, uma senhora, e você só quer conversar com quem você tem interesse. Esse tipo de pessoa que é mais interesseira, só quer conversar com pessoas que têm interesse, vai atrelar muito mais a dopamina ao resultado, menos ao processo, vai ficar mais interesseiro e isso afeta até o seu olhar. Os nossos circuitos de visão, eles têm relação com o seu tônus de dopamina. A ideia é você ter mais tônus de dopamina e menos dopamina fásica, aquele padrão de picos e vales, altos e baixos. Cadê? Agora eu vou me dar bem, agora eu vou me dar bem, você é minha alma gêmea, quando você vai responder minha mensagem? Sempre nessa busca constante por novidade, por interesse, querendo se dar bem. Como que eu vou chegar lá, como que eu vou chegar lá, ao invés de aproveitar o processo, você não vai chegar em lugar nenhum. Chegar lá é aqui e agora, é sempre aqui e agora. A felicidade sempre está aqui e agora. Você está aqui por um motivo, sua jornada é única, não existe estar atrasado, você não está atrasado para nada, você não perdeu nada, a sua jornada é única e a gente tem essa falsa percepção de tempo, né? A cronofobia, que é o medo da passagem do tempo, a ansiedade relacionada à passagem do tempo, que tem muito a ver com esse excesso de comparação social, que afeta a nossa cognição social e empatia e faz a gente querer se dar bem, achando que a gente vai ficar mais feliz. Eu te digo que não. Das duas, uma, quando você fica obcecado por alguém. Ou a pessoa vai te querer e aí você vai ter uma baixa de dopamina, porque quando você cria expectativa de algo, sua dopamina sobe, e assim que você realiza a expectativa, ela desce. Então provavelmente já aconteceu com você se desejar muito alguém, e aí quando a pessoa finalmente te quis, você não queria mais. Ou, pior ainda, você vai criar essa expectativa e se frustrar porque ela não vai te querer mais. E aí, a baixa de dopamina é ainda pior, é abaixo dos seus níveis basais. E é a dopamina da frustração. É péssimo isso. Ou seja, criar expectativa nunca vale a pena. Então eu vejo, a gente fica muito rígido, né? Eu fui numa festa, que é muito raro em festa, praticamente não bebo, mas eu vejo assim, os homens todos buscando
Né, o que eles chamam aqui, né, o one night stand, todos os homens buscando, porra, se dar bem, né, no Brasil que falam de se dar bem. E essa dinâmica de querer chegar no resultado e todos com aquele mesmo aspecto de querer se dar bem, levando tudo muito a sério, muito rígido, sem brincar, a gente esquece de se divertir. E os poucos homens que estão desapegados, conseguem desapegar do resultado e aproveitar o processo, dançar, se divertir, conversar, interagir, eles têm uma certa aura, são diferentes do resto. Uma das lições mais importantes da vida é aceitar que a gente não consegue mudar as pessoas. E as pessoas só vão encontrar você no nível que elas estão. Ou seja, se elas não têm uma relação boa com elas mesmas, se elas não têm um autoconhecimento, um mínimo de autoconhecimento, não adianta você querer convencer alguém ou forçar um assunto em alguém. Essa pessoa não vai magicamente se interessar por você. E isso pode ser muito frustrante quando a gente cria essa expectativa do amor romântico. A ideia é, antes de pensar em amor romântico, trabalhar esse amor universal com as pessoas, de forma que você constrói amizades com as pessoas. O amor começa com uma amizade, algo muito mais realista do que querer partir direto para o amor romântico, que pode ser muito frustrante. Você corta às vezes laços que poderiam te apresentar a outras pessoas que poderiam ter muito mais a ver com você. E é muito essa questão de querer agradar, de querer se dar bem, né, de sempre ver tudo como se fosse um filme romântico que a gente tem que batalhar para chegar lá. Então, o primeiro passo também é você trabalhar a relação com você mesmo. Então, antes de você pensar numa relação com outras pessoas, é pensar na relação consigo mesmo. É muito importante, que é a solitude. Sempre falo aqui, você passar mais tempo sozinho com seus pensamentos, perceber os seus padrões de pensamento, de emoções, né? A gente tende a ser pessimista, a gente tende a ficar obcecado pelas pessoas, são circuitos de sobrevivência. Então, quando a gente fica com esse padrão de dopamina mais fásico, mais desregulado, com desregulação emocional, você fica mais ansioso também. Por que isso acontece? Quando você tem menos tônus de dopamina para controlar os seus pensamentos, você para de ter controle sobre a sua amígdala. Essa região que eu te falei que tem a ver com cognição social, empatia, que é falar com aquela pessoa que você não quer falar, é não ficar pensando em querer se dar bem a toda hora. Quando você aumenta essa região e você ganha mais tônus de dopamina, você passa a ter mais controle sobre a sua amígdala, que é a região de medo, ansiedade, e também que você vai ter mais regulação emocional, e você consegue se entregar menos a pensamentos pessimistas, obsessivos com pessoas, e ser mais genuíno, se inserir mais na realidade, tratar todo mundo igual. Ou seja, ser mais desapegado nas relações. Isso vai te dar essa aura diferente. As pessoas vão perceber que você é diferente. Pô, esse cara talvez ele não assista tanta pornografia quanto os outros, ele nem assista pornografia. Esse cara não está tão interessado nessas questões de ilusões materiais que imprimiram na gente. Ele está interessado em entregar valor. E aí você começa a partir de sempre entregar valor. Como você pode entregar valor? Isso é muito mais realista, porque você vai ter o seu circuito de empatia mais fortes. E aí, partindo dessa perspectiva de entregar valor, as pessoas que vão atrás de você. E você não vai atrás das pessoas porque você sabe que você está entregando tanto valor genuíno que nem é o caso de você se dar bem se você ficar com aquela pessoa que você tanto queria ter. Porque você está entregando valor a ela. Você está partindo desse princípio de entregar valor. É diferente de você se abandonar e se sacrificar. Tá? Entregar valor vem de um lugar de amor universal, não é aquele amor romântico. O amor universal você entrega valor porque é quem você é. Você é assim, você é uma pessoa genuína que entrega valor, até porque quando você serve ao próximo, isso diminui citocinas inflamatórias no seu corpo, tem um efeito de modulação da sua amígdala, reduz a atividade da amígdala, essa região de medo e ansiedade, tem um estudo com ressonância magnética mostrando isso. Então é muito mais saudável você viver assim, e você se insere melhor na realidade, você gera mais situações de ganho-ganho, então não só com relacionamentos amorosos, mas também trabalho, a gente fala de todo tipo de relacionamentos aqui, isso se aplica a tudo. Então pessoas que você tem interesse não são só pessoas em relacionamento, mas também trabalho, oportunidade de trabalho que você vai ver mais situações de ganho-ganho e não só egoísmo. E o egoísmo ele te desconecta da realidade. Então são situações de ganho-ganho, como você pode entregar mais valor para as pessoas, gerar mais situações de ganho-ganho, se tornando mais empático, você se insere melhor na realidade e aí, naturalmente, as coisas fluem mais, as pessoas vão atrás de você, você se torna uma pessoa mais magnética. Então a gente fica muito rígido, sério
achando que chegar lá ou ter algum sucesso financeiro específico ou um relacionamento vai trazer felicidade para a gente. Mas no fundo a gente se frustra quando consegue ou se frustra mais ainda em não conseguir. Então a primeira coisa, a primeira ferramenta aqui é você ver cada interação social como uma oportunidade para regular a sua dopamina. Toda vez que você interage com alguém que você não quer interagir, aquela interação chata, é aí que você constrói sua personalidade, quando ninguém está olhando. É quando você não tem interesse na pessoa que você pratica ser quem você é. Que aí quando você for interagir com alguém que você tem interesse, você vai ser desapegado, você vai ser naturalmente daquela forma, simplesmente é quem você é. A sua dopamina vai estar mais regulada, toda vez que você interage com alguém dessa forma que você não tem interesse e é genuinamente legal com essa pessoa, você fortalece sua cognição social e empatia, fortalece o córtex cingulado médio anterior, aquela região da força de vontade, da vontade de viver, e isso vai aumentar naturalmente a sua aura, você vai se tornar uma pessoa com um olhar menos apegado, menos dopaminérgico, as pessoas percebem, tem alguma coisa diferente nessa pessoa, mais regulada emocionalmente. E aí, naturalmente, você vai conhecer várias pessoas, você vai ter mais coragem de se expressar sem ser quem você é, e aí, se a pessoa não for da forma que você quer, se ela não responder a você, tudo bem. Porque uma das coisas mais difíceis da vida, na verdade, é você aceitar que você não vai conseguir agradar todo mundo, você não vai conseguir mudar as pessoas, e isso faz parte da aceitação, elas só vão conseguir te encontrar no nível que elas estão, ao mesmo tempo você vai ter mais empatia e vai conseguir se inserir melhor numa conversa, você vai conseguir entregar valor, então você vai ter um leque maior de oportunidades para conhecer diferentes pessoas que te atraem. E a segunda ferramenta, além de ver cada interação como uma oportunidade para você regular sua dopamina, é trazer esse aspecto mais lúdico de brincadeira. A neurociência mostra que quando a gente brinca, traz esse aspecto mais lúdico. Como eu falei, está todo mundo muito rígido, querendo chegar lá, querendo se dar bem. Quando você traz esse aspecto lúdico, isso acontece porque a gente esquece que vai morrer um dia. Então a gente joga videogame por horas, construindo um personagem ali por horas, mas não consegue trazer esse aspecto lúdico para a nossa vida. Por quê? Por que a gente está tão rígido? Porque a gente esquece que a gente vai morrer. E esquece que a vida é uma forma de jogo, uma forma de brincadeira também. Então, quando você traz esse aspecto mais lúdico para a vida, você encharca o seu cérebro com opioides endógenos. Esses opioides endógenos, eles têm uma função de fazem você ver o mundo de uma forma mais não linear e perceber oportunidades que você não perceberia antes. Então, você se torna uma pessoa mais interessante nas conversas, mais criativa. Você vai conseguir entregar mais valor, vai conseguir se inserir melhor na realidade. E aí isso, naturalmente, vai melhorar todo tipo de relação com as outras pessoas, mas principalmente a relação consigo mesmo também. Então é ter mais tempo em solitude, trabalhar seus pensamentos. Então é ver tudo como um jogo, nesse sentido leve, lúdico, saudável, de um desapego saudável ao resultado. Então ver cada interação social como um jogo, que você pode entregar valor para as pessoas, evoluir. Então cada conversa, na verdade, é uma oportunidade de você aprender e ensinar algo e trazer esse aspecto mais brincalhão e passar mais tempo consigo mesmo, trabalhar a solitude. Isso tudo vai te deixar naturalmente mais atraente, mais magnético, te garanto. É difícil, mas é mais simples do que você pensa. Mais foco, menos ansiedade.